Fala, rapaziada. Fazer o último vídeo, né? Que é a finalização do desafio de correr 21 quilômetros. Tentar passar para vocês como é que foi essa experiência, o que eu aprendi, né, no caminho, como foi o dia da corrida também, dar um ponto de vista meu dos parâmetros que eu observei, né, e tirei minhas conclusões. Bem, para começar, vamos falar dos treinos, né? Vou falar mais em relação à corrida mesmo, os treinos de corrida. Basicamente, eu fiz, acredito que 5 tipos de treinos diferentes. Vou já conferir se foram 5. Que é fartlek, corrida leve, treino intervalado, que também é chamado de treino de tiro, corrida progressiva e o longão. Foi 5 tipos de treino diferentes. Qual é a minha conclusão desses 5 treinos diferentes que eu fiz? Eita porra. No decorrer do caminho, eu percebi que alguns tipos de treino combinavam mais com a esteira do que na rua. Eu sempre preferi correr na rua. Eu acho que é mais dinâmico, não é aquela coisa que fica toda hora correndo parado na esteira. Porém, alguns tipos de treino eles combinam muito mais com a esteira do que com a rua. Mas, caso você não queira gastar, né, com academia e tudo mais, é possível fazer na rua também. Só é necessário um pouco mais de controle, ficar olhando no relógio, pace, etc. Quais são esses treinos que eu prefiro fazer na esteira do que na rua? É o fartlek, a corrida progressiva e a corrida de tiro. Na academia que eu treino é possível até fazer programações para esse tipo de treino, que é um treino intervalado ou de tiro. É um treino onde você vai correr ou por metragem, né, por distância ou por tempo. Alguns treinos meus eram correndo 2 minutos direto a uma velocidade rápida e depois 2 minutos correndo a uma velocidade tranquila ali, uma corrida leve para recuperar, depois mais 2 minutos. E aí na esteira lá era possível fazer uma programação já para ficar automaticamente fazendo essa alternância de velocidade na esteira. Então eu senti uma facilidade muito grande para esses treinos serem na esteira. A progressiva também, porque digamos, a cada 5 km eu ia aumentando a velocidade. Eu começava leve, ia médio e terminava mais rápido, entendeu? Então era progressiva. E a fartlek era mais ou menos intervalado e de tiro também, onde eu corria um grande espaço de tempo numa velocidade mais rápida, outra velocidade mais baixa e depois uma velocidade mediana, depois mais rápida de novo. É uma brincadeirazinha aí de velocidade de corrida. Uma coisa que, para quem quer começar a correr, que vai se deparar muito é a questão do pace. Pace nada mais é a velocidade que você faz, a velocidade não, desculpa, o tempo que você faz em 1 quilômetro. Tem um cálculo que é feito, né, já automático, mas é possível você ter aplicativos também para estar acompanhando, né, qual velocidade você está correndo ultimamente, e tudo mais. O pace, ele é muito relativo de pessoa para pessoa, tá? Eu acho que um dos grandes erros das pessoas que iniciam a corrida é tentar sempre olhar o pace de outra pessoa e falar: ah, mano, tu corre muito mais rápido que eu, sabe? Isso aí é muito pessoal, cara. Aos poucos você vai melhorando. Eu acho que o mais importante é você focar mais no seu mesmo, tentar fazer o seu máximo e ir melhorando aos poucos, né? É você contra você numa corrida, não é você contra os outros, não. Se você sempre melhorar cada vez mais, uma hora você vai estar alcançando o seu melhor e consequentemente você vai também, né, tá competitivo com outras pessoas também em relação à velocidade. Esses 3, como eu falei,
eu fazia na esteira, né? E os outros dois, que é uma corrida leve e o longão, eu fazia na rua. Sem dúvida, o treino que eu mais gosto, sem dúvida, é a corrida leve, cara. Como eu falei, a corrida leve é um pace que você se sente confortável. Você não vai sentir questão de a sua respiração quase já sem fôlego. Você vai correr confortavelmente, sem dor, sem nada, sem se preocupar com o tempo. Essa corrida, o que eu percebi é que ela não é um treino pro teu corpo. Essa corrida é um treino pra tua mente, tá ligado? Tipo, a corrida leve, ela vai te acostumar a teu corpo correr durante horas, por exemplo, durante vários minutos, né? Então, você vai correr, por exemplo, como eu falei, é muito relativo de pessoa para pessoa. Uma corrida leve para mim já estava sendo de 40 minutos a 1 hora. E eu tipo assim, não terminava cansado nem nada, sabe? Era confortável. Então para mim era mais um treino mental. Era mais tu realmente tá presente correndo. Tu vai passar 1 hora correndo. Então, querendo ou não, ultimamente não, mas um tempo, sabe, quando eu ia correr, alguns anos atrás, eu já queria voltar pra casa. Ah, não, já tá bom, vou voltar pra casa. E esse treino leve, essa corrida leve, ela é muito boa pra questão mental. Ela vai te ajudar na questão mental. E o longão nada mais é do que digamos, um simulado da prova. Você correr distâncias grandes, e aí sim você tem que correr numa velocidade da qual já se aproxima do seu melhor, para realmente ser um simulado da prova, né? Aconteceram algumas coisas meio, diria, interessantes nesses longões. Ao passar, por exemplo, os meus primeiros 10 quilômetros, os meus primeiros 15 quilômetros, eu me arrepiava muito, tá ligado? Não sei explicar do porquê acontecia isso. Eu ultimamente conversei com algumas pessoas que também sentem esse arrepio. Eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso. E não sei se era meio que um segredo da galera que corre, né? Para as pessoas só saberem ao alcançar isso. Não sei se todo mundo sente também, né? É algo que eu senti que era um arrepio, sabe? Eu sou criado já jogando bola, jogando campeonatos. Então eu me arrepiava muito quando eu ganhava algum título. Era mais ou menos dessa forma, um pouquinho menos emocionante do que quando ganhei um título, por exemplo. Mas era bem interessante também. Vou parar um pouco para ver se está gravando ou se eu estou falando sozinho. Graças a Deus estava filmando, eu não estava falando igual um maluco sozinho. Então acredito que eu queria passar essas minhas observações sobre os treinos da corrida. Para falar agora de alguns obstáculos que tiveram ao longo do caminho, né? Eu acabei tendo primeiro uma fascite plantar, né? Que é uma dor aqui na porra do pé, que dói demais. É impossível correr, eu tive que parar 1 semana para correr, para me recuperar, desculpa. Parei 1 semana, fiz alguns exercícios, né, para melhorar, e acabou que deu resultado. Porém, 1 semana depois, quando eu tava fazendo longão, eu comecei a sentir uma dor no joelho, que não dava para correr, não dava para continuar correndo. E aí foi essa, digamos que lesão, né, que eu até agora não fui ver o que realmente é. Eu acabei de fazer uma corrida depois de 21 dias da prova e continuo sentindo essa dor. Pretendo fazer uma ressonância magnética para ter uma certeza aí do que está rolando no meu joelho. Uma coisa que eu não falei em nenhum outro vídeo é que eu já tenho o ligamento cruzado anterior rompido do meu joelho direito. Ele não é parcial, ele é total, é rompimento total. É algo que eu não gosto muito de ficar falando, né? Porque sempre vem muita gente dar opinião sobre isso. E eu já tenho uma ideia formada do qual eu não quero fazer cirurgia, não quero passar por cirurgia. Eu trabalhei, isso já faz mais ou menos 7 anos que ele rompeu. E eu trabalhei ele para fortalecer, né?
eu continuei indo na academia, fazendo exercício de perna. Eu gosto de pegar pesado no treino de perna. Então eu nunca mais tive nenhum problema em relação ao joelho direito. Agora esse joelho esquerdo, como eu falei, eu acabei sentindo ele e é algo que eu ainda não tenho certeza do que é, mas que é muito incômodo correr com essa dor. E é isso. Isso me acompanhou até o dia da prova. No dia da prova doeu pra caramba também. Eu vou já falar sobre mais esse dia da prova em si. É uma complicação que eu tive também, que eu vou ser bem brando nessa questão, é a questão dos meus treinos na academia. Eu não queria deixar de treinar na academia, queria também estar fortalecendo, né? E um grande problema que eu tive foi em relação ao treino de perna, porque eu já até falei isso em outros vídeos, então não vou abordar de forma rápida, que basicamente eu treinava tão pesado que demorava 4 dias para me recuperar totalmente. Eu estava trabalhando só com 3 séries de cada exercício, fazia 3 de quadríceps, 3 exercícios de posterior, fazia 2 de panturrilha, e mesmo assim, por eu pegar muito pesado, acabava que demorava muito para me recuperar e fazer meus treinos de corrida também. Então eu acabei diminuindo bastante os pesos e acabou que essas lesões vieram depois de eu começar a diminuir os pesos também. Então eu não sei se eu forcei demais, né? Se eu treinava muito pesado ou se eu treinava muito pesado nas corridas também. São 2 alternativas das quais eu realmente não tenho nenhuma conclusão. É só hipóteses que são levantadas. Então, essa dor no joelho, ela nunca mais parou, como eu disse pra vocês. Eu fiz 3 sessões de fisioterapia para tentar melhorar a dor e poder concluir a prova. Mas mesmo assim, depois de fazer, as dores diminuíram, mas elas nunca sumiram, né? Então eu tinha que treinar, né? Faltava, eu acho que menos de um mês para a prova, quando eu estava lesionado. E eu sabia que eu tinha que treinar, não podia ficar parado totalmente e chegar lá e correr no dia da prova, torcer para não acontecer nada. Então eu continuei correndo, continuei meus treinos normalmente, sentia desconforto constantemente nos treinos, mas era algo que eu sabia que eu não poderia deixar de fazer a prova por conta dessa dor, por eu já ter me comprometido. Eu acho que eu sou uma pessoa que me cobra muito e eu ia fazer o possível para correr, né? A prova, no caso. Antes dessa parte do vídeo, eu tava revendo os vídeos e acabou que eu esqueci de falar 2 coisas. No primeiro vídeo eu falei também que ia ter a questão de perder peso, né? Então eu vou botar aqui primeiro o peso que eu iniciei e o peso que eu terminei, mais ou menos até a data da prova. Outra coisa que, como fazem 21 dias, eu acabei esquecendo. De sexta para sábado, a prova foi no domingo, né? De sexta para sábado, eu acabei, de alguma forma, minha garganta começou a inflamar. Eu dormi muito mal de sexta para sábado já. Só a minha esposa estava sabendo disso aí, porque eu incomodei ela dormindo, né? Por acordar e ficar toda hora... Tava doendo. E teve mais esse obstáculo também que eu acabei esquecendo. Eu faço vídeo sem roteiro, sem nada, né? No free, que vem na cabeça eu vou falando. E acabou que eu esqueci desse ponto também. No domingo eu corri com um pouco da garganta inflamada também, além da dor do joelho. Então, por isso que pra mim foi ainda mais, digamos, importante ter finalizado essa corrida, beleza? Voltou ao padrão normal. Então vamos lá. O bendito dia da prova, dia 1º de junho de 2025. Eu vou tentar botar algumas fotos desse dia, do que rolou, né? A minha esposa, para começar o dia, deixou uma carta escrita para mim. Vamos começar no dia anterior, tô me adiantando já.
A largada era às 4h30 da manhã, então eu sabia que tinha que acordar cedo. Eu tentei dormir às 8 horas da noite, mas por eu não estar acostumado, né, a dormir tão cedo, eu não consegui dormir logo assim, de repente, né, deitar e dormir 8 horas. Fui dormir lá para as 9h30, fiquei deitado. Minha filha dormiu comigo, dormiu do meu lado e eu consegui pegar no sono. Ah não, perdão. Minha filha não dormiu comigo esse dia, ela foi com a tia dela. Eu fui pra cama mais cedo, 8 horas da noite. E tentei dormir, mas não consegui, como eu falei. Mais ou menos umas 9h30 da noite eu consegui dormir. E acordei às 2 horas da manhã, me programando pra tomar meu café, né? Eu fiz uma rotina na minha cabeça antes de ir pra prova. Eu queria acordar às 2 da manhã, tomar um café. Eu estava muito em dúvida se eu comia algum tipo de proteína, porque pelo que eu estudei, proteína demora mais para você digerir, né? É bom para quando você está fazendo dieta que é para emagrecer, por exemplo, que a proteína ela vai saciar mais sua fome porque ela demora mais para digerir. E aí eu fiquei na dúvida se eu ia comer só carboidrato, mas acabou que eu comi uma tapioca e 2 ovos para iniciar. E depois disso eu tive uma grande surpresa. A minha esposa, ela escreveu uma carta da qual eu vou tentar botar aqui. E eu já comecei o dia chorando, tamanho 2h30 da manhã, sozinho, caindo alguns suores, algumas lágrimas do meu olho. Bem, isso aí foi bem importante pra mim, me deu força, né? Eu de alguma forma sabia que ia ser difícil e isso me deu com certeza mais força pra continuar a prova e concluir a prova também. Então 2 horas eu comi uma tapioca com 2 ovos, café preto. Acho que 3 horas eu comi 2 bananas, uma colher de doce de leite. Acredito que foi isso. Pra minha primeira vez, né, de maratona, eu não gostei muito da minha alimentação. Como eu falei, eu estava em dúvida se eu comia proteína ou não. Acabei comendo ovo e não foi uma boa ideia. Realmente era para manter só o carboidrato, minha alimentação de carboidrato, porque eu senti que eu não fiz a digestão totalmente. E algo me diz que foi o ovo que não fez a digestão totalmente. É uma suposição minha, mas acredito que é mais ou menos isso que eu vou levar para a próxima corrida, caso eu corra, né? Deixa eu ver o que mais. Ah, tá. Então, acordei cedo, 3 horas da manhã eu já estava saindo daqui da minha casa. E fui em direção ao local da prova, né? Que é aqui em Manaus, na Ponta Negra. E ao chegar a mais ou menos 50 metros da linha de partida da prova, eu percebi que eu esqueci a porra do número que bota na camisa, né? E que tem um chip pra marcar a tua prova. Então eram 3h30 da manhã quando eu cheguei lá na Ponta Negra. Pra completar, eu tava tendo blitz, lei seca. Tem um local lá que é sushi, também é um barzinho lá eletrônico na Ponta Negra, né? Eu esqueci agora o nome. E tava tendo blitz, lei seca, bem na frente. E tava parando todo mundo, mano. E aí eu tive que dar a volta, o retorno e pegar uma fila imensa no trânsito dessa blitz. E aí, quando eu me dei de conta, eu vim chegar em casa, era quase 4h10, 4h15. E cara, eu tava pensando em me estressar, mas já tinha dado errado, não tinha o que eu fazer. Eu só pensava, mano, vai dar certo, eu vou conseguir largar. Foda-se, tá ligado? Eu vou conseguir. Tipo, mano, eu vou dar um jeito. E aí eu dirigi igual um maluco.
Me senti o Toretto, dirigindo igual um maluco. Cheguei lá no local da prova, trânsito de novo. Não tinha mais local para estacionar carro, porque era 4h30 já, eu cheguei na hora da largada e para achar vaga eu acabei colocando num local que não podia. Um rapaz que repara carro pediu pra eu parar lá, eu falei, mano, eu só vou te pagar se eu não pegar a multa. Se eu pegar a multa, mano, eu não vou te pagar. E acabou que já era 4h40, 4h45, eu ia largar junto com um amigo meu, mas ele não ia me esperar, né, vai que eu não conseguia largar. E aí a prova começou dessa forma. Eu correndo do estacionamento, porque eu peguei uma vaga longe pra caramba. E eu já saí correndo desde o estacionamento, não alonguei, não aqueci, não fiz nada. Eu só saí correndo onde eu parei o carro e fui correndo até a largada. E só falavam no microfone assim, ó, atenção, 21 km, última chamada para a largada. E tinha uma porrada de gente atrás, que era o pessoal que ia correr 5 km. Eu não tinha como passar por eles, eu só pensava em pular a catraca, né? Aí eu cheguei lá na frente, a mulher que tava com o microfone, falei, eu sou do 21 km, por onde eu entro? Aí ela, dá pra entrar por aqui. Aí eu peguei e entrei, ela só falou, vai, senão tu vai perder a largada. E aí eu larguei, eu acho que era, vou até botar o tempo aqui, né? Eu acho que era 15 para as 6, alguma coisa assim, eu acho que era 4h46. Eu fui literalmente a última pessoa a largar, não tinha mais ninguém. Mas eu falei, mano, como eu disse, né? Não tinha por que estar estressado, eu só pensava que ia dar certo. E aí eu comecei a prova bem pra caralho, como toda pessoa empolgada, né? Mas eu mantive o ritmo que eu realmente queria fazer desde o início, que era em torno de 5h30 a 5h40 a prova. O pace, desculpa. O pace 5h30 a 5h40. Eu queria fazer esse pace desde o dia que eu me inscrevi na competição. E era esse pace que eu queria. Então eu tava correndo exatamente nessa média, mano. 5h30, 5h40. E foi o que eu tava treinando também. E cara, como eu fui o último a largar, eu passei muita gente. Então um lado bom de ser o último a largar é que tu não vai ver muita gente passando, mano. Tu vai só passar as pessoas, mano. Porque geralmente os últimos, né, são as pessoas que tem um pace um pouco mais baixo. Então isso era empolgante, porque eu ia passando muita gente com o meu pace, mano. Tipo, ia passando. Acho que o pessoal tava achando que eu era um maluco, né? Sei lá. Mas foi bom nesse ponto de vista de ter largado por último. E aí... foi isso. Mano, tava muito bem, me sentindo bem. Tentei esquecer o joelho um pouco. E ao chegar no 8º quilômetro, mais ou menos, eu vou botar o tempo aqui de cada quilômetro. Comecei a sentir muita dor no joelho. Muita dor no joelho. Era umas fisgadas assim que dava pra ver que eu começava a mancar. Apareceu um abençoado lá do nada, viu eu mancando, falou, pega esse gel. Ele tirou um gel da bolsa dele, me deu, eu taquei gel no meu joelho. E aí voltei a correr, só que realmente estava doendo. E aí eu não consegui manter a mesma velocidade que eu estava querendo desde o início, como eu falei, desde quando eu me inscrevi. Eu comecei a diminuir o ritmo, porque eu percebia que quanto mais eu forçava, mais doía. Foi justamente quando eu tinha mais ladeira lá, antes da ponte do Rio Negro. Então lá, que eu sempre mantenho o ritmo até quando eu tô subindo ladeira, quando eu tô descendo ladeira. É o mesmo ritmo, eu não digamos, desacelero, eu tento manter o mesmo ritmo. Porém na ladeira tava doendo bastante. E acabou que isso prejudicou um pouco a questão do meu pace, né? Enfim, mas... Cara, eu só pensava que eu ia conseguir. Eu só pensava que ia conseguir, cara. Apesar das dores, eu só falava pra mim mesmo que eu ia conseguir. Não vou mentir que acho que umas 2 vezes eu pensei ainda, cara, mas será se tu não vai lascar de vez esse joelho, mano? Mas não, eu falei, cara, nem que eu tenha que caminhar um pouquinho, eu dei umas caminhadas. Acho que eu caminhei mais ou menos umas 3 vezes. Principalmente quando ia pegar água, assim, que tinha alguns postos, né, de pegar água. Eu dava uma caminhada bem boa, assim, uns 500 metros eu caminhava, depois voltava a correr. E
Cara, quando eu tava chegando no 18º quilômetro, eu só pensei que eu não ia parar mais, mano. Não ia parar pra andar, não ia parar pra nada. Eu nunca tinha feito mais de 20 quilômetros, né, nos meus treinos, eu tava fazendo 16, 15, 16 direto, não tava arriscando. Mas uma coisa que eu senti diferença é a minha meia. Eu comprei da Shein, era uma meia fuleira mesmo. Não era nada de corrida, era uma meia normal que eu uso casualmente. E de alguma forma ela quando ela molha, como eu acho que ela não é própria pra corrida, né? Dá uma doída a mais no teu pé também, né? Acho que por isso que o pessoal compra essas meias cara pra caramba, que são próprias, né, pra corrida. Eu gastei só com uma bolsa mesmo pra carregar algumas águas e isotônicos. E cara, eu só não sei explicar, mas quando eu vi que faltava pouco pra chegar, eu vi a chegada, eu comecei a chorar pra caralho, mano. Tipo, caralho, eu quero chorar de novo por ter conseguido, sabe? Eu acho que, como eu falei, eu tive bastante obstáculos nessa jornada. E um aprendizado que eu quero levar pra vida, que é justamente isso, sabe? Quando tu tem um objetivo na tua vida, acho que vai ter sempre bastante dificuldade no meio do caminho. Mas se você não desistir, continuar percorrendo até o final, o resultado sem dúvida vai valer muito a pena, cara. Eu fiz, eu acho que os últimos 50 metros chorando. Vou botar algumas fotos aí que estão feias pra caralho, mas que significam bastante das emoções que eu senti naquela hora. Eu acho que eu só não chorei mais porque a minha esposa e a minha filha não estavam lá, porque se elas estivessem lá na linha de chegada, eu acho que, sei lá, mano, eu ia chorar durante 1 hora sem parar, eu acho, não sei. Mas elas estavam comigo sem dúvida nenhuma, nos meus pensamentos e no meu coração. E eu não tenho dúvida de que a carta que minha esposa escreveu me ajudou bastante a completar a prova no dia. Passando esse momento emocionalmente afetado. Enfim. E aí, Diego, tu acha que tu ia conseguir terminar a prova com pace 5,30, 5,40 se não tivesse o joelho lascado? E eu posso afirmar com toda a certeza do mundo que eu ia conseguir. Eu vou deixar aqui também alguns treinos meus de 15 quilômetros, qual era o pace que eu tava fazendo nos 15 quilômetros. Era na média de 5,30, 5,40, como eu te falei. Cara, nos últimos minutos, simplesmente o microfone descarregou e não captou nada do áudio. Mas eu não tô nem maluco de fazer um novo vídeo só por conta desse áudio. Então vou tentar falar aqui o que eu disse nesse final do vídeo aí. Vou tentar lembrar de cabeça. Mas era basicamente sobre a minha continuação ou não na corrida. Eu provavelmente não pretendo correr mais de algumas maratonas e etc. Eu sempre, como eu já falei, gostei muito de futsal, futebol, sempre competi. E um dos motivos de eu parar de competir no futsal era o medo de me lesionar. Mas acabou que eu achei que a corrida ia ser mais tranquilo e acabei tendo essas lesões, né? Então, querendo ou não, quando você pratica um esporte, você está suscetível a se lesionar e tudo mais. Eu também penso, além do futebol, fazer Hyrox ou Hyrox, que é algo que até a minha esposa já faz, então seria algo para fazer com ela também. E seria até uma coisa que, se eu fosse jogar futebol, que dava para fazer junto, né? Ia me ajudar no condicionamento físico. E o que eu tava comentando também é que às vezes eu fico falando como se fosse dono da verdade, né? Mas é só as coisas que eu acredito, mas que eu posso mudar de opinião também. Então, caso você tenha alguma opinião aí, alguma dica para me dar, você pode comentar aí. Que eu tô suscetível, digamos, a mudar de ideia sempre e etc. Eu também pensei em fazer triatletismo, eu comentei, eu acho, no início, não lembro. Mas esse eu acho que é um plano mais distante por enquanto. Vou primeiro ver a questão da ressonância, ver o que está acontecendo e
tentar me recuperar, para aí sim ter uma decisão do que eu vou fazer. Eu acho que eu não me vejo sem estar praticando algo para competir. Tá meio que no meu sangue já. Além disso, é agradecer mesmo quem assistiu isso aí. Vocês fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Eu nem sei se foi essas coisas que eu falei. Foi sim. Valeu. Aí, ó. Eu acho que eu vou me despedir em alguns segundos. E aí, valeu. Opa. É pra deixar comentário que eu falei. Se tiver alguma dica, alguma opinião. É isso, até a próxima. Valeu, fiquem com Deus. Até a próxima.